O medo é um sentimento que todo ser humano tem, em maior ou menor grau e por uma grande variedade de motivos. Muitas vezes esse medo ajuda a prevenir e a proteger de alguns riscos. Outras vezes, porém, faz com que a pessoa deixe de viver experiências. Mas quando esse sentimento é muito exagerado, pode ser classificado como a síndrome do agorafobia, que você vai conhecer nesse instante. A personagem Anna Fox, interpretada por Amy Adams, descreve o agorafobia, quando observava a vida pela janela da mansão onde mora e presencia um crime. A partir daí, agrava seu medo de sair às ruas e ficar perto das pessoas. Mas afinal, o que é este transtorno psicológico? A agorafobia é um medo específico, né? Então, se formos pensar, a gente tem vários tipos de medo, todos nós sentimos medo. Só que, quando se caracteriza um transtorno, é um medo desproporcional à situação que a pessoa está vivendo. E esse desproporcional não é exagero da pessoa, né? É um desproporcional que ela não consegue ter o controle, realmente, que a gente chama o controle da vontade, para identificar que aquilo é um medo desproporcional à situação real, que não está tão grave ou tão perigosa quanto ela pensa. Então, é esse medo. Então, o medo ele é sempre específico, ele tem um objeto onde ele sente o medo. E a ágora, né? Fobia de medo, ágora de espaços abertos. Ou a gente vai caracterizar espaços públicos, pode ser transporte público, pode ser espaços abertos, onde tem muita gente, então onde tem multidões, né? A pessoa vai ter esse medo de estar nesses lugares por se sentir vulnerável ou sem poder ter ajuda, né? Ou constrangida por alguma situação que possa vir a acontecer com ela, de passar mal ou de não ter a ajuda que ela vai precisar. Então, vem pensamentos recorrentes por conta desse medo. Ela começa a pensar que não vai ter ajuda, que ela vai passar mal, que ela está sozinha, que vai acontecer alguma coisa terrível com ela. Então, começa a ir num crescente, né? E aí isso é o medo. Ela vai tentar evitar essa situação ou sair o mais rápido possível dessa situação. Os sintomas são parecidos com outros problemas psicológicos, como a síndrome do pânico, por exemplo, e podem evoluir a outros problemas, explica a doutora Lívia. Quando se tem a síndrome do pânico, pode ser que ela desenvolva agorafobia porque ela começa a estar com medo de passar mal de novo, de passar constrangimento, de estar sozinha, de não receber ajuda e de estar diante de um risco que ela não vai dar conta. Então ela começa a desenvolver agorafobia e começa a ficar trancada, começa a não querer sair, começa a não ficar sozinha mesmo, tem que ter sempre alguém com ela, né? Ou o contrário, a pessoa tem agorafobia e aí o medo eu tento evitar. Então, sempre o medo é uma paralisia. Qualquer medo que a gente tem, geralmente quando ele está desequilibrado, nos paralisa, né? Ou nos faz correr um risco desnecessário. No caso da agorafobia, é uma paralisia. Então, ela não consegue agir, ela não consegue fazer nada, né? Então, ela vai tentar evitar. Diante de qualquer medo, né? A gente vai tentar evitar. No caso, tentando evitar, pode ser que ela não consiga ou evitar, ou ela tenha que se expor a essa situação. Então, vai disparar a ansiedade. Então, aí da agorafobia, que é um medo, começa a ter também a ansiedade por conta desse medo, que ela não consegue sair dessa situação e ela começa a desenvolver a ansiedade. Se essa ansiedade chega num nível muito alto, ela vai ter todos os sintomas de síndrome do pânico. Os tratamentos do agorafobia englobam terapia com psicólogo e até medicamentos. É preciso que o profissional analise se é necessário ou não a medicação. Se for moderado e grave, com certeza vai ser necessário a medicação para ela conseguir dar conta de se aproximar de situações ou até adaptar a vida dela para ela conviver com esse transtorno, né? Agora, se for a leve, às vezes só o tratamento dos comportamentos e sintomas ela consegue lidar com eles e enfrentar a situação da maneira que for possível para ela, né? Mas geralmente transtornos com diagnósticos psiquiátricos precisa do acompanhamento do psiquiatra para dar medicação, para aliviar os sintomas, porque não, como a gente disse, não, o controle da vontade, ela não tem esse controle, né? Ela não consegue, então, não por incapacidade, mas porque neste momento ela está com esse controle da vontade, ela não consegue utilizá-lo. Então, sim, vai precisar da medicação, né? Nesse e qualquer outro transtorno,
para aliviar. Então, a gente tem que não ter o preconceito da medicação, porque às vezes ela realmente é necessária para aliviar aquela situação. E aí, na terapia, a gente vai fazendo um trabalho com ela para que ela possa compreender o que está acontecendo com ela, porque para o psicólogo isso é o importante, né? Compreender o que é essa situação, compreender o que ela está passando, mais do que o diagnóstico em si.